como comunicar a mudança em tempos imprevisíveis. Interessante, eu acho que vai ser legal esse nosso bate-papo em tempos desafiadores, como esse que estamos vivendo agora. Então vamos lá. Como eu já falei, o que eu vou explicar para você que serve como um roteiro para o seu texto, para a sua publicação no quadro de avisos, para a sua publicação nas redes sociais, para o que você vai falar para a equipe durante uma reunião presencial ou virtual. Então é legal você ter essa conversa programada. O maior desastre que um líder pode fazer é querer conduzir um assunto difícil de improviso. Isso aí é um desastre. Então a minha sugestão é todos os assuntos difíceis e desafiadores têm que estar escritos, mesmo que eles sejam tratados verbalmente numa reunião ou num grupo, escreva o roteiro e não fuja muito dele não, tá? Agora, se for para você colocar num quadro de aviso, colocar numa intranet, mandar no e-mail, no WhatsApp do seu grupo, você tem mais chance de preparar algo bem feito, mas ainda assim precisa ter um roteirinho, não é uma coisa que você faz assim de qualquer jeito, tá bem escrito e manda, não, tem uma sequência. Então o que a gente vai explicar para vocês, e eu ouso dizer, ensinar para muitos, porque pouca gente sabe, é como seguir esse passo a passo, como deve ser esse passo a passo. Mas vamos lá, qual que é o propósito de você roteirizar, preparar uma comunicação onde você comunica uma mudança num tempo desafiador? O propósito é reduzir o medo e reduzir a ansiedade, basicamente isso. Porque quando a gente vai propor uma mudança, as pessoas tendem a ficar naquela já falada zona de conforto, elas ficam no quentinho, né? Acostumadinhas com aquela realidade, e como estão acostumados com aquela realidade, toda vez que a gente propõe uma mudança, isso gera alguma temerosidade, alguma situação de um sentimento de perda do status quo, perda de poder, perda de algum recurso. Então as pessoas tendem a ficar assustadas, e ao ficar assustadas, elas tendem uma vez a reagirem negativamente às mudanças. Seja através do medo, seja através de uma conduta negativa, de falar para as pessoas alguma coisa que não é boa, que não é saudável, levar uma fofoca adiante, um boato. Então normalmente é isso que acontece. Inclusive, uma das coisas que mais gera boato e fofoca dentro da empresa é justamente uma comunicação mal feita da alta administração, tá? Dos líderes. Tem um professor que eu amo demais, um escritor maravilhoso chamado Pedro Mandelli, e ele tem uma fala que eu acho sensacional. Ele também é professor na Fundação Dom Cabral e foi meu professor. E ele tem um livro muito legal, Muito Além da Hierarquia, ele ensina coisas maravilhosas. E ele fala assim, que a Rádio Peão, ela não é transmissora. A Rádio Peão é retransmissora da rádio executiva. Olha que sensacional, né? A Rádio Peão, a Rádio Corredor, ela não é transmissora. A Rádio Corredor é retransmissora da rádio executiva. Então, normalmente, alguma coisa que surgiu nas esferas da liderança e que, de alguma forma, foram traduzidas de maneira inconsequente, inconveniente ou inconstante pelas pessoas. E dessa forma, é muito difícil você conseguir administrar. Inclusive, combater um boato é muito difícil. É mais fácil você prevenir o boato do que combater. Depois que o boato está instaurado, qualquer comunicação que você faça, ela já não vai ter o mesmo grau de credibilidade. Então é por isso que é importante prevenir. E uma forma de prevenir o mal entendido, o boato, a fofoca, a ansiedade, o medo, a insegurança, é ter uma comunicação estruturada, bem feita, parametrizada dentro de algum contexto, que gere mobilização, que gere a compreensão, que gere o entendimento, que gere nas pessoas a vontade de contribuir e colaborar, mas que, de certa forma, passe a mensagem de um jeito coerente, inteligente e bastante estruturado, né? Como é que a gente faz isso então? O objetivo é reduzir o medo, a ansiedade, né, os boatos, a insegurança das pessoas. Mas antes de eu falar um pouco desse passo a passo, vamos entender alguns princípios. 3 princípios precisam ser seguidos, tá? O primeiro princípio é que você tem que ser transparente, ok? Ser transparente. Então, na hora de uma crise, de um momento de insegurança, no momento de notícia ruim, não é a hora de inventar histórias mentirosas, tá? Melhor, nenhum momento é hora de fazer isso, nunca deve se fazer isso. Mas estou dizendo isso porque muita gente no momento de crise, ele quer contar uma história um pouco atravessada e isso gera mais desconfiança ainda, porque as pessoas não são bobas, elas conseguem perceber quando o negócio não está muito bem amarrado.
Então é a hora de ser transparente, de falar a verdade. Mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês, e vocês quiserem, guardem bem o que eu vou dizer. Ser transparente não é necessariamente falar tudo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque em momentos desafiadores de crise, talvez algumas coisas não devam ser faladas nesse momento. Talvez o líder, o RH, a alta administração tenha algum tipo de informação que, se ele falar agora, já, de supetão, ele vai gerar uma catástrofe maior. Então tem coisas que precisam ser ponderadas ao longo do tempo. Será que já é a hora de dizer? Então ser transparente não é falar tudo, sair falando o problema inteiro. Ser transparente significa o seguinte: aquilo que as pessoas precisam saber, elas precisam saber rapidamente, da boca da empresa, da boca do líder, tá? Elas não podem ficar sabendo da boca de outros, da boca do colega, da boca do sindicato, da boca, de repente, de quem já transformou a informação de um jeito diferenciado. Então é por isso que a gente diz que a comunicação tem que ser transparente, mas vale essa reflexão. Ser transparente não é sair falando tudo, tá bom? Ser transparente é você dizer rápido, logo, de maneira oficial, aquilo que as pessoas precisam saber naquele momento, tá bom? E outro princípio importante é que a melhor forma de você ser ouvido e ser compreendido enquanto empresa, enquanto líder, enquanto RH, é você contar uma história através dos fatos, ou melhor, contar os fatos através de uma história, melhor dizendo. Por que isso? Porque as pessoas tendem a prestar mais atenção e se empatizarem mais com histórias. Então é legal você contar uma história explicando para as pessoas de maneira sucinta, claro, o momento vivido até aqui. Então do tipo, em função dos ocorridos recentemente, onde no ano passado nós iniciamos um processo de transição, tarará, tarará. Ou então, em função dessa crise que foi instaurada por conta do surgimento do coronavírus. Então, enfim, você tem que contar um pouco dessa história para as pessoas se interessarem mais, porque histórias gera mais interesse, e também para que as pessoas criem uma certa empatia. É mais fácil as pessoas criarem empatia com histórias do que simplesmente com fatos. Então use os fatos, fale dos fatos através de uma história. Então coloque isso dentro de uma pequena história, pelo menos introdutória, para que as pessoas entendam que aquilo começou, teve um início, teve um porquê, teve uma razão e veio de um processo onde as coisas vão se desencadeando em outras atividades. Então quando eu falo contar uma história, não é era uma vez, não é era uma vez uma empresa, não é isso. Era uma vez um vírus, não é isso. É para você trazer dentro de uma trajetória de tempo o que aconteceu, tá? O que vem acontecendo, porque com essa visão de cenário do que está acontecendo é mais fácil das pessoas criarem uma empatia com o contexto. E outro princípio que você não pode esquecer, e esse é importantíssimo, é o seguinte: você não vai agradar a todos, tá? Você não vai conseguir agradar a todos. Então imagine isso. É muito pouco provável que você, enquanto empresa, enquanto líder, enquanto um profissional que vai comunicar alguma coisa para o cliente, para o sindicato, para o funcionário, enfim, é muito pouco provável que muitos não concordem, não gostem. Isso é natural, tá? Principalmente quando são notícias difíceis em tempos desafiadores. Então não tem esse compromisso de agradar a todos, ok? Você não vai agradar a todos. O objetivo da comunicação no momento de mudança é esclarecer a todos e minimizar o medo, a ansiedade, o boato, mas não necessariamente agradar a todos. Mais uma vez, você vai construir esse roteirinho, seja numa comunicação verbal, que você vai fazer uma reunião com a sua equipe, uma live, um vídeo, tá? Pode ser um vídeo institucional. Então você vai escrever o seu roteiro de 5 etapas. Você pode usar isso numa reunião presencial, você pode usar isso num quadro de aviso, você pode usar isso no jornal interno, pode usar isso no site, na intranet, numa comunicação de e-mail, enfim. Guarda bem quais são essas 5 etapas sequenciais, tá ok? Que a sua comunicação tem que seguir. Não são etapas que você vai misturar, não. Não, a sequência é essa mesmo, tá? O que eu falar que é o número 1 é o número 1 mesmo. O que eu falar que é o número 2 é o número 2, tá? Então, posso misturar? Não, não pode. Bom, não é que não pode, você pode tentar, experimentar. Mas o que eu tô sugerindo a vocês é que esse roteiro que eu vou dizer desse jeito, ele funciona, tá? Ele funciona. Ele já foi testado e aprovado, por isso ele funciona. Bom, a primeira coisa que você vai fazer, parte 1, é dizer a situação atual. E preferencialmente, como eu já falei agora há pouco, diga essa situação atual contando uma história. Então, do tipo,
diga qual o desafio, o problema que nós estamos enfrentando, use fatos através de uma história para poder explicar isso. Então vamos tentar dar um exemplo aqui de bate-pronto. Nem pensei nada antecipadamente, mas do tipo, você vai dizer assim, considerando o momento que estamos vivendo, que iniciou no período tal, onde nós já começamos a sofrer um impacto negativo por conta da crise que aconteceu lá e cá. Então você vai dizer o quê? Qual que é a primeira parte da sua comunicação? É dar um overview dessa situação atual. Não é nada longo. Eu diria para vocês que se você fosse fazer uma comunicação de 5 parágrafos, esse é o primeiro parágrafo, tá? Então você vai dizer qual que é o desafio que a empresa está vivendo, o problema que a empresa está vivendo, o momento desafiador, né? Qual que é a situação, o contexto que ela vem vivendo. E como eu disse, use fatos. Fatos que são contados de uma maneira um pouco mais fácil de se entender. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que para usar fatos, eles usam gráficos, eles usam números. Então tá aí o princípio que eu falei lá atrás, de usar histórias. Porque tem empresa que até tentando ser muito transparente, ela não consegue comunicar. Porque ela fala assim, considerando o gráfico abaixo. Vai pôr um gráfico lá que a gente sabe, a maioria das pessoas, principalmente as mais simples, tem dificuldade de entender. Considerando essa situação, aí põe um gráfico, uma tabela, uma coisa exponencial, uma coisa difícil de entender. Então, em vez de usar um gráfico, uma tabela, é melhor você contar uma história, mesmo que você use números, e os números são saudáveis que você use, ponha dentro de um contexto, dentro de uma historinha, entendeu? Então a primeira parte da sua comunicação, escrita ou verbal, seja o que for, vai ser esse desafio, esse problema, onde você vai usar fatos, principalmente expressos através de uma maneira, uma historinha, contando uma história, tá? Bom, como isso eu acho que já ficou claro, vamos para a segunda etapa. Qual que é o segundo parágrafo da sua comunicação? Qual que é o segundo tema que deve ser tratado e deve ser muito claro dentro desse contexto? Aí sim você vai dizer a necessidade da solução, né? Você vai dizer para as pessoas o porquê. Esse primeiro parágrafo, ele tem a ver com o quê? O que estamos vivendo? O que está acontecendo da empresa? O que está acontecendo no contexto, no momento, tá? Então, o primeiro parágrafo lá da situação atual tem muito a ver com o quê? Esse segundo parágrafo, ele tem a ver com o porquê. O porquê que precisamos mudar, o porquê que nós temos que fazer essa mudança, o porquê que a gente tem que implementar alguns novos passos. Então, você vai deixar claro que para ter uma situação futura, vamos chamar essa segunda etapa de situação futura, então os motivos para a situação futura, o porquê para a situação futura. Então você vai começar a dizer o seguinte, que em função desse contexto que a gente acabou de falar no parágrafo 1, então o que a gente precisa? A gente precisa de uma solução que seja sustentável, que seja considerável, que seja interessante, que seja coerente, e deixando claro o porquê, né? Que a empresa precisa ter a sua sustentabilidade para manter empregos, que as pessoas precisam continuar se desenvolvendo, que a empresa precisa garantir algumas coisas para aquelas pessoas. Então, por conta disso, ela tem que garantir a entrega, tem que garantir a oferta, tem que garantir a demanda. Então, por conta disso, você vai dizer qual que é esse porquê, qual que é esse motivo, né? Qual que é essa situação futura, essa necessidade e a motivação disso. Aí vem o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo é quando você dá a notícia o que de fato vai ser feito. Eu diria para vocês que a gente pode chamar esse terceiro parágrafo de um método, ou então de o como, né? Se o primeiro parágrafo foi o que está acontecendo e o segundo parágrafo é por que a gente tem que fazer algo, o terceiro é como que a gente vai fazer então, o que a gente vai fazer. É nesse terceiro parágrafo, que é o recheio da mensagem, que é o recheio do sanduíche, que você vai dizer então as mudanças que vão acontecer. A partir de segunda-feira nós estaremos trabalhando de tal forma. A partir de tal data nós estaremos utilizando tal sistema, tal metodologia. A partir de tal momento estaremos implantando um novo jeito de trabalhar. A partir de tal dia nós estaremos fazendo as entregas, a venda, não sei o que, de tal jeito. Então você vai dizer nesse terceiro parágrafo, no recheio aí, nesse meio, que é uma parte extremamente importante, aí você vai deixar claro o que vai ser feito. Veja bem, nós temos 5 etapas, estou na terceira, tá? Mas por aí você já consegue entender tudo o que está acontecendo, né? Vocês que estão aqui são muito perspicazes, certamente vocês estão percebendo. Imagina se eu não faço as etapas anteriores.
Imagina se eu já começo dando a notícia do tipo, pessoal, comunicamos que a partir de segunda-feira nossa empresa irá adotar um sistema de trabalho onde haverá, sei lá, uma redução de jornada e de salário. Tá errado, não pode fazer isso. E quando eu falo também que não deve inverter a ordem, é porque primeiro você tem que dar a notícia, vamos dizer, você tem que ir amaciando a carne, você tem que primeiro ir trabalhando as expectativas para depois dar a notícia de fato. Porque se você inverte a ordem também não é bacana. Imagina se você faz assim, comunicamos que a partir de segunda-feira vamos implementar isso. Aí depois você dá o porquê. Essas razões se fazem necessárias por causa disso. Tá errado. Terceira etapa é essa então, tá? Qual que é o método, qual que é o plano de ação, podemos chamar disso. Então, qual que é o plano de ação? O terceiro parágrafo é o plano de ação. Qual que é o quarto parágrafo? O quarto parágrafo, ele tá já partindo para o fim, ele está no bloco final, são 5 partes, tá? A quarta etapa é aquela em que você vai dizer quais são os resultados esperados com a mudança, ou seja, qual que é a visão concretizada, tá? Isso é bacana. Você vai deixar claro para as pessoas do tipo, considerando essas mudanças que foram expostas, esperamos conseguir conter os problemas de tal forma, esperamos poder voltar à normalidade da entrega de tal jeito, esperamos continuar a dar conta dos nossos clientes, dos nossos desafios, esperamos continuar cumprindo o nosso papel social com os nossos funcionários e garantindo a eles mais oportunidades, tarará. Então você vai dizer o que para as pessoas? Que resultado, qual que é a visão concretizada, né? Aonde a gente vai chegar com isso? Que resultados práticos a gente quer chegar com isso? Essa quarta etapa, ela traz de novo um otimismo. Isso é bacana, porque se o terceiro parágrafo, ele trouxe pra gente uma visão um pouco mais assustadora, do tipo, nossa, então a gente vai ter que fazer isso, vai mudar aquilo, a quarta etapa traz um pouco mais de otimismo, ela começa numa crescente de otimismo, ou de pelo menos de entusiasmo, porque ela vai dizer para você assim, com isso a gente espera garantir bons resultados, a gente espera que as pessoas tenham, sei lá, seus trabalhos impactados da menor forma possível, a gente espera conter o avanço do coronavírus em nossa cidade, região, a gente espera resolver o problema dos nossos clientes de maneira organizada, a gente espera continuar com o nosso faturamento numa condição positiva a ponto de não ter maiores transtornos em função da crise, enfim, você vai dizer então qual que é a visão concretizada, ou seja, onde a gente vai chegar com isso? O que a gente quer chegar com isso, tá? Esse é o quarto parágrafo, esse é o momento que já parte para o final. E a quinta parte, o quinto parágrafo, ele é bem curtinho, O quinto parágrafo nada mais é do que um fechamento positivo. Um fechamento em que você vai exortar a participação das pessoas, vai convocar as pessoas para aquele momento. Então é um fechamento positivo, onde você vai dizer, esperamos que todos contribuam com esse momento, ou enfim, temos a expectativa que todos nós sairemos de mais esse momento difícil, entendeu? Com a participação de todos, temos certeza que o coronavírus impactará de maneira muito menor a sociedade. Com a sua contribuição e o seu esforço, mesmo que temporário, nesse momento difícil, temos a expectativa de que tudo passará rapidamente. Então você vai ter um fechamento positivo. Mas eu queria dar um alerta para você. Isso aqui é um cuidado de ouro. Quando você fizer o fechamento positivo, seja positivo, mas não seja assim antirrealista, não seja entusiasta demais, otimista demais, de maneira a convencer as pessoas de algo que você não pode cumprir, tá? Então tome esse cuidado, tipo, nunca termine assim, esperamos que com essa atitude não seja necessário demitir ninguém, que não sei o quê, com esse esforço nosso, a nossa empresa não vai perder faturamento, não seja tão otimista também, porque as palavras têm um peso tão grande, principalmente quando elas partem da auto-administração, da liderança, do gestor, do RH, seja quem for,
Porque senão as pessoas compram aquilo como verdade absoluta. E daqui a pouquinho lá em frente acontece algo pior, você tem que tomar uma decisão mais arrochada, mais apertada. Aí os caras falam, pô, mas eles falaram lá atrás que não ia demitir, falaram lá atrás que não ia perder o faturamento, né? Então, seja assim, feche de maneira positiva, coloque um tom de entusiasmo, mas não seja assim excessivamente entusiástico ou otimista a ponto de parecer uma promessa de que as coisas vão melhorar e de que não teremos nenhum problema. Não teremos nenhum problema, tá? Adiante. Então, você tem que fechar com o olhar do tipo, contamos com a contribuição para que a gente consiga superar esse momento difícil, temos a expectativa de que todos vão abraçar essa causa para que a gente possa continuar fazendo o nosso melhor trabalho para os nossos clientes, para a nossa sociedade, blá, blá, blá. Ótimo, mas nunca uma promessa ou algo do tipo, com isso não teremos nenhum impacto, parará, não, por favor, tome muito cuidado. Então não confunda o que eu estou explicando para vocês, tá? Não confunda um fechamento positivo com um fechamento onde você faz uma promessa de algo que você não pode cumprir. Gente, olha só, então já falei para vocês quais são as 5 etapas, os 5 parágrafos dessa comunicação, que você pode roteirizar para uma comunicação verbal, ou você pode escrever para uma comunicação oficial da empresa, tá? Um comunicado oficial da empresa. Se você for fazer um comunicado oficial onde você está onde você está propondo algo que será mudado, uma premissa que será mudada, um sistema, uma metodologia, um comportamento, um horário de trabalho, uma ferramenta que será implantada, algo que será suprimido, algum benefício que será tirado do ar, enfim, qualquer coisa que impacte as pessoas em mudanças, e muitas vezes mudanças negativas, você então vai seguir esse roteiro de 5 etapas. Mas deixa eu então recapitular com vocês o que eu falei, tá bom? Uma recapitulação muito rápida. Primeiro, qual a primeira coisa que você faz? Parágrafo 1, situação atual, desafio, problema, o que a empresa está sofrendo, o que ela está vivendo e use fatos para explicar isso. Principalmente conte a história de como as coisas transcorreram até aqui. Segundo parágrafo, qual é a situação futura que a gente quer alcançar, o porquê que a mudança se faz necessária, o porquê que a gente precisa mudar, o porquê que a gente precisa fazer a mudança. Terceiro parágrafo, a mudança em si, o como vamos fazer, qual que é o passo a passo, qual que é o plano de ação, quais são as atitudes que serão alteradas a partir de agora, quais são os comportamentos que serão mudados a partir de agora, quais os procedimentos que serão adotados, tá certo? Quarto parágrafo, quarta etapa da nossa comunicação. Que resultados a gente quer alcançar com isso? Qual que é a visão concretizada? Qual é o objetivo final dessa grande mudança? O que a gente vai chegar lá no final se a gente conseguir fazer essa mudança? Do tipo, essa mudança toda se faz necessária para que a gente, então, consiga garantir isso. Na verdade, esse quarto parágrafo é um reforço do segundo, tá bom? O quarto parágrafo, ele reforça o segundo, onde você já disse o porquê que a mudança é necessária, e o quarto parágrafo, ele reforça, dizendo, então, que a gente vai chegar nisso, nesse resultado, se a gente fizer isso tudo. E o quinto parágrafo, a parte final, é o encerramento, onde você faz um fechamento positivo, porém sem promessas vazias, promessas absurdas. Bom, espero que eu tenha sido útil para vocês. Conforme eu disse para vocês, é um conteúdo denso, que eu tentei simplificar, tentei deixar bastante fácil. Espero ter conseguido. Se eu conseguir de maneira didática deixar esse tema fácil, por favor, dá um joinha, diz aí, escreve aí do tipo, pô Marcelo, deu para entender? Isso vai me deixar muito feliz, não somente, não é nenhuma questão de autoestima, não, fiquei feliz porque gostaram, não é isso não, é feedback mesmo, instrucional, tá? Porque é um tema denso, dependendo da maneira que a gente ensina isso, fica muito difícil de entender. Então a minha explicação, eu tentei ser o mais didático possível para ficar fácil. E se você seguir o meu roteirinho aí, passo a passo, você vai construir qualquer comunicação onde você vai dar uma notícia difícil. Um abraço aí a quem está nos acompanhando e até uma próxima live. Tchau, tchau.